Deus é bom demais, você pode sentar, fique à vontade. Essa será a nossa última ministração. Esse é o momento que você faz nossa última ministração hoje. Amanhã tem culto de celebração, então estaremos aqui novamente. E um dia, como falei para os jovens lá no retiro, um dia estaremos numa conferência eterna, sem fim. Não acabará, não voltaremos para os nossos afazeres, os nossos propósitos, sonhos, objetivos, porque o nosso único objetivo será Ele, será se relacionar com Ele. Deus é bom demais. Mal posso esperar esse dia e que o Senhor nos guarde até lá, nós venhamos estar guardados nele. Amém? Queria começar com uma pergunta, como sempre. Quem aqui é egoísta? Levanta a mão. Quem não levantou a mão não é egoísta. Não, depois, quem não levantou a mão, ora por mim. Vou chamar aqui. Não, vamos de novo. Quem aqui é egoísta? Levanta a mão bem alto. Vocês não se envergonham, não? Que papelão, né? Abra comigo a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Geralmente a gente começa com uma pergunta mais motivacional, assim, né? Quem aqui ama Jesus? Daí todo mundo... Quem aqui tá feliz? Que nem o Joãozinho perguntou, né? Ninguém tá esperando a pergunta assim, quem aqui é egoísta? Diz, como assim, cara, egoísta? Porque a gente não é, né? Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Vamos ler o versículo 3, 4 e 5. Filipenses 2, 3. Diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu amo essa palavra e essa é uma palavra que sempre me confronta. Por quê? Porque eu sou muito egoísta. Porque eu sou muito egoísta. Porque eu sou muito importante para mim mesmo. Porque os meus interesses e os meus objetivos são muito importantes para mim. Então, quando a gente vai para essa palavra e ela já começa dizendo nada façam, nada é nada. Nada façam por ambição egoísta. Aqui já é uma patada. Aqui a gente já se sente confrontado. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Dê uma olhada aí para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela, você é superior a mim. Diz aí. Já tem uns egoístas assim, olhando e pensando assim, não, peraí. Agora eu te pergunto,
você falou a verdade? Ou você mentiu? Quando você olhou para essa pessoa e você disse assim, ó, você é superior a mim. Você falou a verdade? Você considera isso? Porque o texto está nos dizendo, considerem os outros superiores a si mesmos. Difícil, né? Sabe por que é difícil? Porque nós somos muito egoístas. Porque nós somos muito importantes para nós mesmos. Versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses. Note que a palavra não está dizendo que você não deve cuidar dos seus interesses. Sim, você vai cuidar dos seus interesses, mas ela está dizendo não somente dos seus, mas também dos interesses dos outros. E a pergunta que eu quero fazer é, você tem cuidado dos interesses de alguém além dos seus? Além dos seus interesses e daqueles que são importantes para você, né? Porque é fácil cuidar dos interesses de quem é importante para nós. Por exemplo, é muito fácil para mim cuidar dos interesses da minha família, da minha filha, da minha esposa. Da esposa menos do que da filha, né? Deveria ser o contrário, deveria ser da esposa acima da filha. Né? Mas como a gente é mau, como a gente é diferente de Jesus, mas a gente tem que agir por entendimento. É difícil, não é fácil. Então, temos cuidado do interesse de alguém, porque para cuidarmos dos interesses de alguém, precisamos, preste atenção nisso, precisamos nos interessar pelo interesse dessa pessoa. E agora a pergunta que fica é, os interesses das pessoas que te rodeiam, os interesses dessas pessoas que te rodeiam, são importantes para você? Porque se não são importantes, não nos interessaremos pelos interesses do nosso próximo. Então, os interesses do meu próximo precisam ser importantes para mim. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Por quê? Porque Cristo veio para cumprir os interesses de Deus. Viveu primeiramente para Deus e morreu por nós. Viveu e morreu por nós. E pelos interesses do Pai. Jesus não foi egoísta. Jesus não foi egoísta. Não, ele se doou. Então, note, o egoísmo sempre vive para si e deseja que os outros se interessem por nós, por si. O amor não. O amor é diferente do egoísmo. O amor se interessa pelo que é importante para o outro. Quando eu amo o meu próximo, quando eu amo o outro, eu amo aquilo que é importante para ele. E então eu me interesso pelos interesses dele. Por quê? Porque eu amo. Então o amor sempre sai de nós para alguém. De nós em benefício de alguém. O egoísmo é sempre nós para nós e desejamos que os outros vivam para nós e se interessem pelos nossos interesses, por aquilo que é importante para nós. Quando somos assim, não somos nada semelhantes a Jesus. Você sabe qual é o Deus que mais concorre entre aspas, Deus entre aspas, Deus com letra minúscula. Qual é o Deus que mais concorre ou concorrerá com Jesus? Você sabe? O Deus que mais concorrerá com Jesus é o eu. É o eu. Líder, eu acho que é o mamão. O mamão só é importante para você por causa de você. Então você é tão importante para você mesmo. Você se importa tanto com os seus interesses que então o mamão é importante. O mamão é o dinheiro, tá?
Mas é por causa de você, não é por causa do dinheiro, com um fim no dinheiro, é com um fim em mim mesmo. É com um fim no que o dinheiro vai me dar, do que o dinheiro vai me proporcionar. Então tem a ver comigo. Então sim, o Deus que mais concorre e concorrerá com Jesus durante toda a nossa vida será o nosso ego, será o nosso eu. Porque somos egoístas. A palavra egoísmo, ela significa o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar os seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar. Interesses, opiniões, desejos e necessidades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os seus interesses, opiniões, desejos e necessidades estão em primeiro lugar na sua vida? Se sim, egoísta. Então nós acordamos de manhã para vivermos para nós mesmos, para realizarmos os nossos objetivos, caminhar em direção aos nossos sonhos. Mas viemos na igreja e cantamos: como seria se ao invés de falar fizéssemos, né? Então nós somos egoístas demais. Tem um outro termo que faz muito sentido para mim, que expressa, que fala sobre o que é o significado do egoísmo. Preste atenção. Amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos outros. Amor exagerado aos próprios interesses. Então, egoísmo também é amor. Mas amor a mim mesmo. Amor ao que é importante para mim, amor aos meus objetivos, aos meus interesses. Como vamos servir a um Deus que não levou em consideração os seus interesses? Como vamos dizer que seguimos a Jesus? Não seguimos. Dura realidade. Não seguimos. Não seguimos. Seguimos a nós mesmos. Essa é a dura realidade sobre nós. Mas precisamos primeiro admitirmos: somos egoístas. Os meus interesses são mais importantes para mim do que os interesses de Jesus. Para depois então de admitirmos, não aceitarmos isso, mas nos levantarmos contra isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Porque vamos precisar matar o nosso eu todos os dias. Se eu não me engano, foi Lutero que disse que achou que o velho homem havia morrido nas águas do batismo. Mas não. Você precisa matá-lo todos os dias. Todos os dias. Você sempre se deparará com alguém. E esse alguém não é o diabo. É você mesmo. Contra Jesus. E você vai precisar lutar contra você a favor de Jesus. Porque esse é o Evangelho, é um chamado a lutar contra nós mesmos, a tirar os nossos olhos de nós. Tem uma frase que diz: todos querem saber o que podem obter e não o que podem dar. Todos querem saber o que podem obter, o que podem ganhar. Mas não estão preocupados com o que podem dar. Você acorda de manhã, durante o seu dia, você pensa: o que eu posso dar? Ou você pensa: o que eu posso obter? O que eu vou obter hoje? O que eu vou obter essa semana? E eu fico pensando: Jesus, será que Jesus, como era Jesus? O que eu vou obter? Será que Jesus pensava isso? Não, ele vivia para Deus. O que eu posso dar, ao ponto de dar a sua vida. Então todo pecado, preste atenção nisso, todo pecado tem um princípio egoísta, todo pecado está fundamentado sobre o egoísmo, todo pecado é um ato egoísta. Em quem Eva pensou quando decidiu pegar do fruto e comer? Em quem Eva pensou quando conversou com a serpente
e decidiu pegar do fruto que Deus havia dito que eles não deveriam comer, em quem ela pensou? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era uma árvore boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Em quem ela pensou? Ela pensou em Deus? Não. Ela pensou em si mesma, nos seus interesses, nos seus desejos. Note, todo pecado está fundamentado sobre o egoísmo, sobre nos preocuparmos em excesso com nós mesmos e com os nossos interesses. O pecado é maldito, preste atenção nisso, jovens, adolescentes. O pecado é maldito. Num primeiro momento, ele te promete o mundo. Num primeiro momento, antes de você pegar do fruto e comer, ele te promete tudo. Mas a única coisa que ele entrega é destruição. Destruição. Jesus na cruz, depois de tomar sobre si os nossos pecados, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então o pecado teve poder de separar a Trindade, que nunca havia se separado. Esse é o poder do pecado. O pecado prometeu para Eva que eles seriam iguais a Deus. E agora eles são expulsos do jardim. Adão precisa trabalhar, comer do suor do seu próprio rosto, pois a terra foi amaldiçoada e agora produz espinhos e abrolhos. E Eva agora tem os seus filhos com dores de parto. Grande recompensa. Separação de Deus. Imagina o quanto essa mulher não se culpou ao ficar sabendo que o seu filho mais velho tinha assassinado o mais novo. Consequência do pecado. Chega a notícia em Eva: Caim assassinou Abel. Se eu não tivesse comido daquele maldito fruto. Pecado. Então o pecado te promete o mundo, mas te entrega só destruição. Em quem Caim pensou quando convidou o seu irmão para ir até o campo e o matou? Pensou no seu irmão? Pensou em Deus? Pensou no sofrimento dos seus pais? Não. Pensou em si mesmo. Porque o pecado está fundamentado sobre o egoísmo. Em quem Abraão pensou quando pediu que sua esposa mentisse que era sua irmã? Em quem Jacó pensou ao comprar o direito de primogenitura do seu irmão, mesmo diante do seu irmão ali implorando por um prato de comida? Em quem ele pensou? Em si mesmo. Em quem os irmãos pensaram quando venderam José para o Egito e entregaram uma capa suja de sangue para o seu pai, levando ele a entrar num profundo luto por pensar que José havia sido despedaçado por um animal selvagem. Notem, os irmãos, movidos pelo seu egoísmo e pelos seus interesses, vendem José para os ismaelitas, pegam a sua capa, matam um cordeiro, sujam a capa de sangue, chegam em casa, frios e calculistas, e entregam aquela capa para o pai. Está aqui, pai, que encontramos de José. O que eles pensavam ao ver o pai deles de luto durante os próximos dias, semanas que se seguiam? Egoísmo. Egoísmo. E nós estamos aqui julgando os irmãos de José, mas somos assim. Temos capacidade de fazermos isso.
movidos pelos nossos interesses. Em quem Davi pensou quando usou da sua autoridade como rei e mandou trazer Betseba, uma mulher casada, teve relações com ela. Em quem ele pensou quando enviou uma carta ao comandante do exército pedindo que ele colocasse o marido de Betseba na frente do exército para que ele morresse. Em quem ele pensou? Em si mesmo. Em quem Sansão pensou, em quem Judas pensou, em quem Pedro pensou ao negar Jesus 3 vezes, pensaram em si mesmo. Em quem Tiago e João, filhos de Zebedeus, pensaram quando pediram que na glória de Jesus concedesse a eles sentar, um à direita e outro à esquerda. Então notem que movidos pelo egoísmo, movidos pelo orgulho e pela vaidade, eles manifestam o desejo de ocupar um lugar de destaque, uma alta posição. Qual é a resposta de Jesus para eles? A resposta de Jesus para eles é o antídoto, a vacina contra o egoísmo. Marcos 10, 43. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Os homens querem um lugar de destaque, os homens querem o púlpito, querem o microfone, querem as luzes, querem aparecer, e Jesus diz, vocês querem ser importantes? Então sirvam. Então sirvam, desçam daí e sirvam. Vocês estão preocupados demais com os interesses de vocês. Se preocupem um pouco mais com os interesses do próximo. Sirvam. Esse é o nosso Senhor. E ele encerra dizendo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Ao servirmos alguém, somos levados a tirar os nossos olhos de nós mesmos. Ao servirmos o nosso próximo, somos levados a olhar para os interesses do nosso próximo e não dos nossos próprios interesses. Então Jesus vem e diz, está aqui, façam isso, porque vocês são egoístas demais. Vocês pensam demais em vocês mesmos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Uma frase, se você quiser anotar. O Evangelho é um chamado a tirarmos os nossos olhos de nós mesmos. Não conseguiremos viver o Evangelho com os nossos olhos em nós mesmos e nos nossos interesses. Não plenamente. Não como precisa ser vivido. Porque o Evangelho é um chamado a tirar os nossos olhos de nós mesmos e olharmos para Jesus. Ao olharmos para Jesus, seremos direcionados a olharmos para o nosso próximo. Não tem como olhar para Jesus sem olhar para o nosso próximo. Não tem como. E ainda fazermos isso por amor. Porque podemos querer olhar para Jesus com interesses egoístas. Com interesses em nós mesmos. Então nós somos egoístas demais. O que nos motiva a tomar decisões? Pense um pouquinho. O que te motiva a tomar decisões? Você toma decisões baseadas no seu bem-estar, no seu conforto, no seu ego, ou com base naquilo que é correto fazer? Porque, deixa eu te dizer, se nós tomarmos sempre decisões com base naquilo que precisa ser feito, muitas vezes as nossas decisões trarão desconforto para nós mesmos. Por quê? Porque estamos fazendo aquilo que precisa ser feito e não aquilo que nos dá segurança, conforto, prazer. Então precisamos tomar decisões mesmo que isso nos cause desconforto, prejuízo financeiro, prejuízo emocional. Imagina, esses tempos atrás, fui estacionar o carro aqui na rua da Portemerim e bocabertei, esbarrei num carro que já estava estacionado, desci, fui lá, olhei o carro, tinha arranhado bem pouquinho. O que passa pela mente?
Bem pouquinho, né? Quase nem dá para ver. Não, mas se fosse no meu, né? Daí entrei no estabelecimento que tinha na frente, perguntei, alguém sabe de quem é aquele carro ali? Olha, eu acho que é de alguém que trabalha aqui por perto, aqui, mas eu não sei te dizer bem certo de quem é. Você tem um papel aí, uma caneta? Daí peguei um papel, uma caneta, escrevi um bilhete, coloquei meu número de celular e deixei lá no para-brisa. Depois a moça me mandou mensagem. A primeira coisa que ela fez foi me elogiar e dizer assim, é muito difícil ver isso hoje em dia. Então note que a decisão ela não tem que ser tomada pensando no meu interesse. Porque a mensagem poderia cair em alguém muito bravo. E essa pessoa me xingar, me desaforar. E eu ter que pedir perdão para ela e dizer, não, eu ratei, eu estou errado. Não sei quanto poderia custar. Poderia ser que ela quisesse levar no chapeador mais caro da cidade. E mesmo que foi algo muito pouco, poderia me custar um recurso. Então, tomamos decisões com base no quê? Com base no que é certo fazer, com base no bem-estar do nosso próximo, ou com base em nós, naquilo que é importante para nós, no nosso conforto. Com base no que tomamos decisões? Talvez alguém numa mesma situação poderia ir embora justificando, né, arranhou bem pouquinho. Egoísmo. Preocupado consigo mesmo. Não pagamos tributo justificando que o Brasil tem impostos abusivos, e são abusivos mesmo. Mas Jesus, uma vez questionado sobre isso, deram para ele uma moeda, ele pediu uma moeda, e ele perguntou de quem é essa figura, de quem é essa imagem na moeda, e eles disseram, de César. E ele disse, então dê a César o que é de César. Ele estava sendo questionado pelos impostos. Quem está no centro dessa decisão de não pagar os impostos, independente se são abusivos? Nós mesmos. Somos egoístas. Não queremos ofertar, não queremos dizimar. Quem está no centro dessa decisão? Perdemos a programação da igreja por causa do futebol. Quem está no centro dessa decisão? Deus? Deus está no centro dessa decisão? Ou você mesmo? Ofendemos as pessoas com palavras, causamos prejuízo emocional e não pedimos perdão justificando que estamos certos. Quem está no centro? Quem está no centro? Evitamos pessoas, não confessamos pecados, falamos mal de um para o outro, porque somos egoístas. Porque estamos preocupados demais com os nossos interesses. Notem que eu não estou falando de situações onde somos egoístas apenas, não. Eu estou citando pecados. Não pagar imposto, Jesus já deixou claro, é pecado. Não contribuir com a igreja local, pecado. Ofender pessoas, não pedir perdão, não confessar pecados, falar mal, fazer fofoca, pecado. Todo pecado tem como base o egoísmo. Eu estou no centro. Eu estou no centro. Tem uma frase do Tim Keller que diz: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. Se o Deus que você adora nunca discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. Então, gostamos de estar no centro. Somos importantes para nós mesmos.
Os nossos interesses são muito importantes para nós, e eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade com algumas questões. Por exemplo, tenho dificuldade com louvores, aonde o homem está no centro. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que eu tenho dificuldade. Por exemplo, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Eu não estou cantando porque é horrível, né? Deus mandou te falar que tudo vai passar. Depois nós vamos cantar essa aqui, Felipe. Eu tenho muita dificuldade. É Deus por causa de mim. Quando deveria ser o contrário, eu por causa de Deus. Daí a gente vem e canta os louvores aonde nós adoramos ao Senhor, né? Grande é o Senhor. É bom demais. Ele está no centro. Os louvores até falam muitas vezes das áreas da nossa vida, falam de nós, mas não é Deus por causa de nós, é nós por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. E essa é a mentalidade de muitas igrejas brasileiras, né? Mas não é a realidade bíblica. A realidade de muitas igrejas brasileiras é Deus por causa de mim, é Deus em função de mim, é Deus me servindo como se Deus fosse um garçom, como se nós estivéssemos no centro da história. Não tem a ver com nós, tem a ver com Ele. E a realidade bíblica nos mostra isso. Então, quando nós vamos para as Escrituras, nós percebemos que não estamos no centro. E quando nós vamos para as Escrituras, o que nós encontramos? Versículos do tipo: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Quem está no centro? Deus. Eu não estou no centro. Eu estou morto, como um grão de trigo que cai na terra. Eu não estou no centro. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem está no centro? Jesus está no centro. Essa é a realidade bíblica. Quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Para o jovem rico, como João leu antes, vai, vende tudo quanto tens, dê aos pobres, vem e segue-me. Jesus tira ele do centro. A pergunta dele, quem é que estava no centro da pergunta dele? Ele. Ele chega para Jesus e diz: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Tinha tudo a ver com ele. E os mandamentos ele cumpria, então Jesus diz: te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que tu tens, dê aos pobres, vem e segue. Pegou ele pelo estômago. Diz que aquele jovem se retirou muito triste porque possuía muitas propriedades. Continuou vivendo para si. E enquanto João ministrava, eu estava pensando. Quero que você pense também. Imagina que você tem duas opções. Duas, não tem como ter as duas ao mesmo tempo, mas você tem duas opções. Uma, você vai ser muito rico. Você vai ser muitíssimo rico. Você vai ser a pessoa mais rica da cidade. Mas o legado que você vai deixar é um legado negativo. As pessoas usarão você como exemplo para não terem a mesma atitude que você teve. Ou você tem uma segunda opção, que é não ser muito rico, é ter só o suficiente. Se tivermos com o que comer, com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos, a Bíblia diz. E é isso que você vai ter. Porém, você será lembrado como alguém que andou com Deus. E você será tido como um bom exemplo. Por que aquele jovem rico não sabia que a história dele seria escrita? É ou não é? E se ele soubesse?
E se ele soubesse que 2000 anos depois estaríamos aqui falando dele? E se ele soubesse que muitas e muitas vezes a história dele seria utilizada, mas como um exemplo a não ser seguido? E se ele soubesse, será que ele tomaria outra decisão? Deixa eu te dizer, se ele tomasse outra decisão, seria por egoísmo. Você viu como nós somos egoístas? Porque até quando nós tomamos a decisão certa, é porque nós estamos no centro. Então nós somos egoístas demais. Jesus tira aquele jovem do centro e diz, vai, vende tudo que tu tens, e é óbvio que isso era um mandamento personalizado para aquele jovem, não é um mandamento geral. Então calma. Não precisa ir e vender tudo o que você tem, a não ser que Jesus fale com você, assim como falou com aquele jovem. Mas qual é o mandamento personalizado de Deus para você? Felipe Tomás falou ontem aqui, pastor Felipe Tomás, falou ontem aqui que Deus também teve um mandamento personalizado para ele. Era para ele largar tudo e administrar as coisas de Deus, e não as suas próprias coisas, e não os seus interesses, mas as coisas de Deus. Mandamentos personalizados. Talvez Deus tenha um para você. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem é que está no centro? Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. E um dos versículos que eu mais gosto, que está em Mateus 16, 25. Vamos abrir lá? Mateus 16, 25. Mateus 16, 25 diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quantos aqui já conheciam esse versículo? Levanta a mão bem alto, bem alto. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que eu tenho que fazer para poder achar a vida? O que eu tenho que fazer para poder achar a vida? Perder. Te pergunto, você quer achar a sua vida? Quantos querem achar a sua vida? Porque a Bíblia nos diz, porque aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Então, muitas vezes, esse versículo ele é entendido de forma errada. Pensamos, se eu quiser salvar, eu irei perder. E se eu perder, então eu irei salvar. É ou não é? Se eu quiser salvar, então eu irei perder. Então eu não posso querer salvar, certo? Eu não posso querer salvar. Porque a Bíblia está nos dizendo, se eu querer salvar, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E se eu perder, então eu irei salvar. Então eu vou fazer o possível para perder. Só que o versículo não tem nada a ver com isso. E nós esquecemos um detalhe importantíssimo desse versículo, que é o maior antídoto para o egoísmo. Então eu não perco para salvar, eu perco porque eu amo Jesus. Não é para salvar, é porque eu amo Jesus. É isso que o versículo nos diz. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim. Notem, não é perder para salvar, é perder por amar.
Então, por que perdemos a nossa vida? Deixa eu te dizer, você nunca vai conseguir salvar a sua vida. Pode perder o quanto você quiser. Porque somente Jesus vai salvar você. E porque Jesus vai salvar e já salvou você, você ama Ele. E porque você ama Ele, então você faz o mesmo que Ele fez. Você perde a sua vida. Então, Jesus, eu te amo. E eu quero te imitar. Eu quero ser um imitador seu. E então eu entrego a minha vida, eu perco a minha vida. Eu abro mão dos meus interesses. Eu abro mão dos meus sonhos, dos meus objetivos, por amor a Jesus. Qual a consequência? Salvação. Essa é a consequência de amarmos a Jesus. Então deixa eu te dizer. A motivação para perdermos a nossa vida é amor. E esse é o maior antídoto do egoísmo. Não amor a mim mesmo, amor a Jesus. Amor a Jesus. Então, para encerrar, gente, note, preste atenção. Se o pecado está fundamentado no egoísmo, tendo eu no centro, não pecar está fundamentado em amar. Tendo Deus e o meu próximo no centro, não eu. De um lado nós temos o egoísmo, que é um amor a nós mesmos. Todo pecado está fundamentado sobre o egoísmo. Do outro lado, eu tenho o amor. Amor a Deus. Amor a Deus. E não pecar está fundamentado sobre o amor a Deus. Quais são os 2 maiores mandamentos? Vamos lá, fale. Amar a Deus sobre todas as coisas e... Jesus, ele fala isso em Mateus 22:36 e ele encerra dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus diz: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então notem, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Jesus encerra dizendo: destes 2 mandamentos depende toda a lei. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Por que toda a lei depende destes 2 mandamentos? Vou te dar um exemplo. Não adulterarás, é um mandamento. Quem adultera, adultera pensando em satisfazer os desejos de quem? De si mesmos. Em satisfazer os seus desejos. E ao mesmo tempo, essa pessoa, ela expressa falta de amor. Então notem que o pecado, ele tem 2 faces. Uma face, egoísmo, satisfazer a mim mesmo. A outra face, expressa falta de amor por alguém. Porque quem adultera não está pensando no bem-estar do seu cônjuge, dos seus filhos, não. Expressa falta de amor. Na prática é falta de amor. Então, ao mesmo tempo que o pecado está fundamentado em mim mesmo, no egoísmo, satisfazer os meus desejos, os meus prazeres, eu estou no centro. Não pecar, que seria guardar os mandamentos, está fundamentado no amor a Deus e no meu próximo. Ou seja, eu amo a Deus e eu não vou pecar contra Ele. Então, portanto, eu tenho a oportunidade de adulterar, mas eu digo não. Por amor a Deus e ao meu cônjuge, ao meu filho, à igreja, àqueles que estão ao meu redor. E é assim para todos os mandamentos. Romanos 13:8, olha o que diz. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros,
pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Versículo 9, preste atenção. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu não pratico o mal contra ele. Então notem que não pecar está fundamentado em amar ao próximo. Não roubarás. Por que eu vou roubar? Alguém aqui já foi roubado? Levanta a mão aí. Eu já fui. Tive uma moto uma vez roubada, consegui pegar de volta. Mas o sentimento na hora de indignação, o sentimento de batalhei tanto para conquistar e agora se foi, alguém levou de graça. O sentimento de indignação, de ira, de raiva. O sentimento de impotência. Será que a pessoa pensou nisso? Será que a pessoa que roubou pensou assim, poxa, olha todo o mal-estar que eu vou causar para o Cleider. Olha toda a frustração. Olha todo o prejuízo emocional que eu vou causar. Não, a pessoa não pensou. Em quem que ela pensou? Em si mesma. Ela queria uma motinha, estava ali de barbado, levou. Pensou em si mesma, não pensou no prejuízo emocional que ela iria me causar. O que ela expressou por mim? Falta de amor. Ou seja, o pecado tem duas faces. Uma face, egoísmo. A outra, falta de amor. Qual é que é o antídoto contra o egoísmo? Amar. Quando eu não amo, eu peco. Contra Deus e contra o meu próximo. Então deixa eu te dizer, todo pecado é falta de amor. Primeiro a Deus e depois ao meu próximo. Então, pecar é falta de amor. Nos falta amor, por isso pecamos. Deixa eu te dizer, sabe por que nos falta amor? Sabe por que pecamos? Porque nos falta amor. Sabe por que nos falta amor? Porque não conhecemos o amor. Quem é o amor? Deus é o amor. Deus é amor, a Bíblia nos diz. 1 João 4,7. Para encerrarmos, abre lá comigo. 1 João 4,7. Sabe por que desonramos pai e mãe? Porque não amamos. Porque se os amássemos, iríamos querer ver eles felizes. Sabe por que vamos mal na escola, jovens, adolescentes? Porque não amamos. Nem a nós mesmos. Nem a professora que está se dedicando, nem aos nossos pais, que estão nos mandando todos os dias para a escola. Todo pecado expressa falta de amor. Todo pecado. Alguém que olha pornografia, se masturba, pensa em quem? Em Deus? No próximo? Na atriz que está perdendo a sua vida? Não, pensa em si mesmo. Egoísmo. Mentimos para o nosso próximo porque não amamos o nosso próximo. 1 João 4,7. Nos falta amor porque não conhecemos. Note, pecamos porque nos falta amor. Nos falta amor porque não conhecemos o amor. 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama, conhece a Deus. Ou seja, note, tá? É uma construção de entendimento.
Pecamos porque nos falta amor. Pecamos porque nos falta amor. Nos falta amor porque não conhecemos a Deus. O que o texto nos diz? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a primeira coisa, conhecer a Deus. Vocês notaram o quanto foi falado sobre conhecer a Deus nessa conferência? Ontem foi falado sobre isso. Hoje o João falou sobre isso. E agora eu estou falando sobre isso. Note, conhecer a Deus, que é o amor. Deus é amor. Conhecer o amor, conhecer a Deus. Consequência, eu passo a amar. Consequência, eu passo a não pecar. Estas três coisas andam juntas. Conhecer a Deus, amar e não pecar. Pecamos porque não amamos. Não amamos porque não conhecemos o amor. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Conhecer o amor, conhecer a Deus. Depois de conhecer o amor, de me relacionar com o amor, eu passo a amar. E como consequência, eu passo a não pecar. Então a pergunta que fica é: conhecemos a Deus? Sabe qual é o antídoto para o egoísmo? Conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus. Fique de pé comigo, eu queria chamar o louvor